Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo ao nosso componente de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas, na aula de hoje de ensino religioso, refletirmos o seguinte objeto de conhecimento: vida e morte, vida e existência, ser no mundo, vida e morte, felicidade e angústia, os ritos fúnebres nas religiosidades dos povos indígenas no Amazonas. Então, eu quero te convidar para, ao longo desta aula de hoje, que é uma aula muito importante com este tema, para tomarmos nota com nossa caneta, nosso papel, nosso lápis, dialogar com a nossa vida e, acima de tudo, abrir o coração para aprender coisas novas. Vamos que vamos juntos. Então, hoje estamos num lugar diferente. O tema de hoje é o tema da morte, como é que esse fenômeno acontece. E aqui, no meio do cemitério mais antigo e importante da cidade de Manaus, que é o cemitério São João Batista, nós queremos refletir um pouco sobre isso. Queremos pensar sobre a nossa finitude, que significa pensar sobre o fato que nossa vida tem um fim. Isso nos faz entender que um dia todos nós morreremos, e isso é uma parte natural da vida. Essa reflexão pode nos ajudar a valorizar mais os momentos que temos e a viver de maneira mais plena e significativa essa vida. E aqui eu posso te convidar a pensarmos alguns sentimentos quando pensemos na morte. O primeiro pensamento é a questão do medo. Todos nós temos medo quando nos confrontamos com a questão da morte. É comum sentir medo quando pensamos na morte. O desconhecido sempre assusta um pouco e é normal se sentir inseguro ou ansioso sobre o que acontece depois que morremos. Isso é algo que, querendo, é preponderante ao longo de nossa vida. Também um outro sentimento que muitas das vezes ocorre quando pensamos na morte é a tristeza. A morte pode nos fazer sentir muita tristeza, especialmente quando perdemos alguém que amamos. Para pensar pessoas que você já perdeu ao longo dessa vida, pessoas da sua família, pessoas amigas, pessoas próximas. Sentir tristeza é uma parte importante do processo de luto e ajuda o nosso coração também a se curar. Então, além do medo, a tristeza é parte desse processo de luto, é parte desse processo de impacto com a morte. Um outro sentimento que pode ocorrer em nosso coração quando paramos para pensar na morte é a confusão. Podemos nos sentir confusos ao pensar sobre a morte, especialmente porque há tantas perguntas que não têm respostas claras. É normal ter dúvidas e buscar entender mais sobre o que isso significa. E por outro lado, além da confusão, um outro sentimento que pode ocorrer quando paramos para pensar sobre a morte é a da raiva. Às vezes, a morte pode nos deixar com raiva, especialmente se sentimos que a vida de alguém foi interrompida muito cedo. Esses sentimentos são normais e fazem parte do luto. Aqui, gente, nós podemos pensar que as mais antigas referências de práticas religiosas da humanidade estão relacionadas com as cerimônias fúnebres. Ou seja, são cerimônias diretamente ligadas à morte. Então, quando paramos para pensar na dimensão do sentimento religioso, todo o sentimento religioso, todos os ritos religiosos, em primeiro lugar, foram linkados à dimensão da morte. Então, a morte é algo que nos acompanha desde o primeiro momento de nossas vidas. E, por sinal, é a única certeza com a qual nós podemos contar do início até o fim da vida, ao longo da vida. Tá? Então, diante disso que eu já nomenclatizei, que eu já coloquei como sentimentos, quando paramos para pensar sobre morte,
eu quero te convidar a pensar quais são as atitudes que devemos tomar diante da morte, né? Porque primeiro que tem esse monte de sentimentos, mas quais são as atitudes que nós devemos ter diante do fenômeno da morte? Primeira atitude que nós devemos ter é a atitude da aceitação, né? É necessário reconhecer que a morte é parte natural da vida e que todos nós passaremos, todos os seres vivos passarão por isso. Essa aceitação, ela pode ajudar a reduzir a angústia, a reduzir o medo que todos nós temos em relação à morte. Então, para pensar, a primeira atitude que devemos ter é a aceitação. E quando paramos para pensar em aceitação, é o reconhecimento da morte como parte natural da caminhada da vida, da morte como parte natural, né, de cada um de nós. Cada ser humano tem a sua finitude. E dar esse passo de aceitação é necessário até para a gente poder lidar com o sentimento de angústia e o sentimento de medo, que muitas das vezes temos diante do fenômeno da morte. Ok? Essa é a primeira atitude que eu quero te convidar a ter diante de uma situação dessa. A segunda atitude que eu quero te convidar a ter sobre a morte é o quê? Veja lá. A reflexão sobre a vida. Falar sobre morte requer pensar sobre a vida. E o que esta vida significa pode nos ajudar a valorizar o tempo que temos. Pode nos ajudar a valorizar o presente, né? Eu vou colocar aqui até para o presente. Ok? E mais ainda, é uma maneira de viver a vida de uma maneira mais plena. Então podemos dizer que falar sobre a morte é também falar sobre como é que nós estamos aproveitando a vida. A morte pode nos levar a refletir como queremos ser lembrados. E qual é o legado que queremos deixar para as pessoas que passam em nossas vidas. Então, meu caro aluno, refletir sobre a morte é valorizar a vida. Refletir sobre a morte é entender que refletir é mais do que nunca valorizar a vida, mas pensar o seguinte: eu estou passando por esta vida e eu quero ser lembrado pelo quê? Por ser uma pessoa feliz, por ser uma pessoa alegre, por ser uma pessoa que ajudou outras pessoas, pelo que você quer ser lembrado? Pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você carrega no coração. E aqui eu te convido também que, além de pensar sobre o que você quer ser lembrado, qual é o legado que você quer deixar para a vida e para as pessoas? Qual é o legado que você quer deixar para os seus futuros filhos, para os seus amigos, para a humanidade? Hoje, nós paramos para pensar sobre a questão da crise planetária, ambiental. Tem gente que às vezes não pensa que o que fazemos hoje pode refletir no futuro, para os nossos netos e filhos. Mas hoje já sofremos algo que foi a irresponsabilidade de pessoas que não souberam deixar um bom legado ambiental para cada um de nós. Ok? Estou dando alguns exemplos que podem nos ajudar ao longo da nossa aula de hoje. Outra atitude que é bem interessante que nós devemos ter diante da morte, além da aceitação dela, além da reflexão da vida, é os ritos funerários. É necessário participar de rituais funerários. E participar dos rituais funerários, gente, é uma maneira
de lidar com a perca. É uma maneira de honrar a memória da pessoa falecida. É uma maneira de lidar e proporcionar um espaço necessário para o luto. Então, podemos dizer então que a função mais primordial de cada um de nós que participamos de um rito funerário, seja de uma missa de corpo presente, seja de repente de uma oração de despedida dos amigos, do amigo enlutado, é, na verdade, trabalhar com a dimensão da memória. É trabalhar com a dimensão da perca e, ao mesmo tempo, trabalhar com a dimensão do luto. Então, o rito funerário ele é essencial para poder também dar um equilíbrio psicológico, individual e social comunitário para a pessoa que perdeu seu ente querido. Todos nós, você, eu, cada um de nós, vamos passar por essa experiência. E devemos ter consciência que existem passos bem válidos que podem nos ajudar a bem passar por essa experiência de maneira saudável, de maneira salutar, de maneira que nós possamos ajudar os outros e nos ajudar também. Um outro passo que é muito interessante, que é uma atitude que devemos ter diante da morte, é o seguinte, é a dimensão das memórias e ensinamentos. Para pensar quais são as memórias, quais são os ensinamentos que a pessoa deixou. Manter viva a memória das pessoas que amamos, através das lembranças, das ações, que reflete o que elas nos ensinaram. Pode ser uma maneira muito válida para torná-las eternas em nossas vidas. Então, para pensar quantas memórias que você viveu de maneira feliz com uma pessoa que se foi dessa vida. Quantos ensinamentos que essa pessoa deixou para o chão da sua vida e que, de certa forma, você tem que ser grato a Deus, grato ao fato de ela ser semeada no chão da sua história. E por que não dizer que essa gratidão é uma maneira de celebrar a memória dela ao longo da tua história? Então, meu irmão e minha irmã, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos agora ficar com algumas dicas que nós temos em relação a essa dimensão da morte, que vai ser propiciada pelo nosso especialista de hoje, o nosso querido Padre Claudio, que está nos ajudando ao longo dessa aula com suas reflexões. Primeiramente, é importante a gente compreender que todas as religiões, elas apontam para uma realidade transcendente. No que diz respeito à morte, cada uma tem o seu modo de olhar, por isso elas diferem. Pensemos, por exemplo, nas religiões monoteístas, judaísmo, islamismo, cristianismo, que compreendem a morte como uma passagem definitiva para outra realidade, que podemos chamar de céu ou paraíso, ou simplesmente uma realidade totalmente outra. Mas existem também as religiões como indianas, o espiritismo, o budismo, que entendem na morte uma possibilidade de voltar à Terra. É o que nós chamamos de reencarnação. Para as religiões monoteístas não existe reencarnação, apenas a ressurreição. Mas para as religiões como o espiritismo, que a partir da morte entram para uma realidade diferente, sobrenatural, tem a possibilidade de voltar. O budismo, por exemplo, lida com a morte sem separar do nascimento, morte e nascimento de forma muito integrada, unidas, porque entendem a morte como um novo nascimento. E assim a gente entende que cada uma lida com a morte de uma forma diferente. Mas eu penso que esses dois pontos eles são essenciais no modo das religiões
enxergarem a morte. Os ritos fúnebres compreendem o conjunto de rituais que se faz desde o momento da agonia, principalmente dentro do cristianismo católico, até o momento da morte, passando também pelos rituais que se faz no pós-morte e que se estende com o luto. Eles têm uma importância muito grande dentro da religião, porque é como que uma preparação daquele que morreu para ir à eternidade. Então tem um sentido muito simbólico, desde as flores, as velas, o banho daquela pessoa que morreu e tantos outros símbolos que compreendem ali tanto um conforto para as famílias que estão direcionando aquela pessoa para uma nova realidade simbolicamente, como também para o próprio morto, né, que vai agora para uma dimensão sobrenatural ou transcendente. Esses ritos fúnebres, eles, especialmente quando se fala do luto, né, que tem assim, uma dimensão muito importante que revela a estima pela pessoa que faleceu, mas também a solidariedade com a família e compreende um todo. As religiões, todas elas têm os seus momentos de rituais fúnebres, como preparação daquela pessoa para a eternidade. Então, ficamos com algumas dicas muito importantes sobre como que as religiões lidam com os ritos fúnebres, como que esses ritos fúnebres, eles refletem no chão da história da vida das pessoas, que acreditam que tem uma religião ou não, mas que são reflexões existenciais super importantes para cada um de nós. Agora, dando um pouquinho mais de atenção e um passo a mais, vamos agora pensar sobre a questão do conceito de ritos fúnebres, que já foram trazidos, mas vamos reafirmar esses conceitos. Os ritos fúnebres são práticas e cerimônias realizadas em homenagem aos mortos, que variam amplamente entre diferentes culturas e religiões. Eles têm como objetivo ajudar os vivos a lidar com a perca, honrar a memória do falecido e, em muitos casos, facilitar a transição do espírito para o além. Então é uma coisa bem interessante quando paramos para pensar em ritos fúnebres. E aqui eu quero te convidar para olhar com muita atenção alguns elementos dos ritos fúnebres. Primeiro que todo rito fúnebre tem uma cerimônia de despedida. A cerimônia de despedida é uma maneira pela qual você começa a homenagear o ente querido. Começa a fazer com que ele, de certa forma, desatrele existencialmente, simbolicamente, da vida encarnada, da nossa vida, do chão da história. Temos um outro momento que é a questão dos rituais de luto, que são necessários até para fazer com que a pessoa tenha condições de lidar com a perca. Por exemplo, na Igreja Católica Romana existem o ritual das celebrações de 7 dias, o 7º dia, os 30 dias. Os ortodoxos já têm a questão da celebração do ano de falecido. As igrejas evangélicas em geral fazem sempre um culto de memória para poder consolar o ente querido, a família da pessoa falecida, principalmente para poder, de certa forma, dar um conforto válido para aquela família enlutada, né? Também nós temos o sepultamento ou a cremação, né? É um outro ritual, é uma outra característica. Tem famílias que preferem sepultar a pessoa, ou tem famílias que preferem fazer a cremação, que é cremar o corpo e depositar as cinzas dessa pessoa em um espaço, em um lugar muito importante. Isso aí fica opcional para a família, né? Uma outra coisa bem interessante é a simbologia desses ritos fúnebres, né? Que pode ser toda a dimensão, às vezes, de você usar as velas, a cruz, as flores, tudo é uma simbologia
para ajudar nessa celebração do rito fúnebre. Também nós temos a dimensão de que todo ritual fúnebre promove uma conexão comunitária do ente querido, da família, dos amigos, da comunidade. Então é impossível você fazer um rito fúnebre sem essa conexão comunitária. Mais à frente, nós temos a questão dos rituais religiosos, que pode ser a missa, pode ser o culto. Então, tem várias maneiras que as religiões lidam com isso. E também a dimensão da memória. Nós fazemos memória de quem? E como essa memória, de certa forma, ela encarna na vida nossa de cada dia. Como é que essa memória, ela de certa forma participa da história das pessoas que estão enlutadas? Por fim, pensar em rito fúnebre também é pensar em transição espiritual. Muitas religiões, elas lidam isso como assim, olha, você sai da terra para ir para outro plano, para ir para o céu, para ir de repente para um outro plano, para ir para, de repente, para um plano superior. Quando falamos em rito fúnebre, pensamos nessa dimensão da transição espiritual. Ok? Agora eu quero te convidar a pensar como é que os ritos fúnebres, eles de certa forma aconteceram ao longo da história. Pensamos que os ritos fúnebres têm uma longa história que vão da pré-história, civilizações antigas, influência religiosa, modernidade. Mas é bem interessante o seguinte, os ritos fúnebres têm uma longa história que remonta às primeiras sociedades humanas. Começando na pré-história, com os sepultamentos e objetos nos túmulos, indicando crenças em uma vida após a morte. Também nós podemos pensar no surgimento das civilizações. Esses rituais se tornaram mais elaborados. E aqui a gente pode pensar na mumificação e nas tumbas no Egito, acompanhadas de oferendas e cerimônias religiosas. À medida que as religiões se desenvolveram, os ritos fúnebres passaram a incorporar elementos espirituais e teológicos, refletindo crenças variadas sobre a morte e o pós-vida, como o culto aos ancestrais nas tradições africanas e iorubás. Para pensar que muitas civilizações antigas, como as africanas, e de maneira muito especial os iorubás, já tinham uma reflexão, já tinham um culto aos ancestrais. Na modernidade, nós vamos ver que esses ritos continuam a evoluir com as novas práticas e também com as novas influências culturais, resultando sempre em uma mistura de tradições devido à globalização e à diversidade cultural. Além disso, nós temos que pensar nas mudanças sociais que houveram ao longo do tempo, que com a urbanização e a alteração das estruturas familiares, tem impactado nos ritos fúnebres, levando a formas de celebrações e luto mais simples e opções como a cremação. Então, eu quero te convidar, meu caro aluno, minha cara aluna, a só pensar algumas situações bem importantes. Como eu falei, fui fazendo aqui um itinerário histórico sobre a questão dos ritos fúnebres e para pensar como é que hoje em dia nós estamos vendo, como a gente está lidando, por exemplo, nos cemitérios. Os primeiros cemitérios, como o São João Batista, que foi o cemitério que nós vimos há pouco, no início da nossa aula, tinham muito mais obras de arte, tinham muito mais tumbas e sepulcros mais elaborados. E hoje você vai vendo que, ao longo da história da urbanização, está vendo o surgimento dos cemitérios parques. Então é uma coisa bem interessante de parar para pensar, como é que isso acontece. Agora eu vou ver algumas ideias sobre as religiões ao longo dessa relação entre religiões e ritos fúnebres. Então, eu quero te dar algumas ideias para você pensar aqui. Por exemplo, no cristianismo, nós estamos vendo a questão da memória,
né? Nós temos a questão da missa de sétimo dia, né? No budismo, nós vamos ver a questão do desapego. Okay. No budismo, nós vamos ver o desapego da material, né? Amigos e famílias que oram, né? E se despedem com calma do ente falecido, já que a morte é uma etapa de um longo processo evolutivo e não um fim definitivo, né? E também, ao mesmo tempo, os visitantes, quando acontece um rito fúnebre no budismo, né? Por favor, os visitantes podem, de repente, fazer pequenas homenagens para as pessoas. No rito fúnebre do islamismo, nós vamos ver uma coisa bem interessante. Desculpa, no islamismo, tá? Para os muçulmanos, o velório é um intervalo entre outras etapas do ritual de despedida, como o corpo que deve ser sepultado depressa. A cerimônia mais serve para que os familiares tenham tempo de cumprir com as burocracias para o enterro ou para que alguém aguarde a chegada de algum parente. Então, esse é um exemplo do rito fúnebre na ótica islâmica, né? No candomblé, os candomblecistas, eles percebem a morte como a continuidade de um ciclo. Portanto, ainda que o corpo material deixe de existir, ele se torna um espírito. Os rituais fúnebres acompanham essa lógica que é feita de forma bem inversa ao momento em que alguém se torna adepto do candomblé. Então, assim, diferentemente quando acontece o nascimento. É um nascimento reverso, tá bom? Então, resumindo tudo isso, nós demos alguns exemplos de rituais fúnebres conforme a cultura... tem também a cultura indígena, né? Os troncos de madeira que representam o homenageado. Esses troncos são colocados no pátio da aldeia e muitas das vezes é refletido para a pessoa várias homenagens, como o Quarupi, que acontece entre os povos indígenas do Alto Xingu. E é assim, com muitas rezas, muito choro, que se despedem pela última vez na vida os entes queridos e o homenageado. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, eu quero te convidar a um último pensamento em relação à aula de hoje. Ao morrer, fechamos nossos olhos para vermos melhor o coração do universo, nosso lugar dentro dele e a suprema realidade que tudo faz existir e persistir. Vou repetir novamente. Ao morrer, fechamos os olhos para vermos melhor o coração do universo, nosso lugar dentro dele e a suprema realidade que tudo faz existir e persistir. Leonardo Boff. Bem, ao longo da aula de hoje, nós fizemos um passeio panorâmico acerca do conceito da morte, acerca dos sentimentos que cada um de nós carregamos sobre isso. Também pensamos e refletimos sobre atitudes válidas diante da morte. E também vimos os ritos fúnebres, os conceitos de ritos fúnebres, o que as diversas religiões falam sobre os ritos fúnebres e como é que isso acontece. E quero te convidar, acima de tudo, olhar para essa reflexão não como um ponto final, mas como uma oportunidade para que você, eu, cada um de nós que estamos assistindo essa aula, possamos valorizar melhor a nossa vida, valorizar nossos momentos, valorizar nossas famílias, valorizar nossos amigos, valorizar as pessoas que carregamos ao longo da nossa vida e pensarmos qual é o legado que queremos deixar nessa vida, pelo que nós queremos nos tornar melhor memória. Então, um grande abraço e vamos que vamos juntos.